E aí, neste século, o início do século XVIII, o início da idade do desenvolvimento. E aí começou o tempo do fim. Mas uma coisa curiosa, e ao falarmos no tempo do fim, no dia de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 17, vejam a explicação do apóstolo Paulo, quando foi dar explicação daquele solene acontecimento do dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Vejam, no dia de Pentecostes, que foi 50 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, houve aquele fenômeno do acontecimento do derramamento do Espírito Santo. E Pedro, buscando dar explicação, o que foi que motivou aquele acontecimento, ele citou a profecia lá do profeta Joel. E naquele tempo, nos últimos dias, deveria de acontecer isto. Agora, vejam, justamente últimos dias se referem ao tempo do fim. Mas como que lá no Pentecostes, no início da igreja cristã, esse período já foi marcado pelo tempo do fim? Justamente a primeira vinda do Senhor Jesus marcou essa divisão de tempo para trás e para frente. E aí os estudiosos e os estudantes, todos nós sabemos as duas grandes eras do tempo aqui no nosso planeta. A era do tempo antes de Cristo, AC, e a era do tempo depois de Cristo, DC. E esta era de Pentecostes para cá é chamada tempo do fim, tempo último aqui da história, porque para Deus há só esses dois tempos: o tempo antes da primeira vinda de Cristo e o tempo depois, esse tempo que nós estamos vivendo agora. Agora, historicamente e profeticamente, o tempo do fim profético foi inaugurado no início do século XVIII, 1798. Agora vejam, nós estamos agora vivendo este tempo, o tempo do fim. E a promessa feita a Daniel é que nesse tempo do fim seriam dadas revelações especiais para os que vivessem nesse tempo. Revelações de acontecimentos que deveriam acontecer no tempo do fim. E se em 1798 começou o tempo do fim, eu pergunto para vocês, que têm mente inteligente, que tempo nós estamos vivendo agora então? Não é mais o tempo do fim, mas é o fim do tempo. Veja, nós estamos aí no finzinho. E nesta realidade, nós gostaríamos de pensar com vocês que neste tempo do fim, e Deus disse para Daniel que ele teria as suas profecias seladas. Então, muitas profecias nesse tempo, a iniciar com o tempo profético do fim, seriam reveladas. E vocês sabem, historicamente, que aí, nesse tempo, depois de 1798, Deus começou a despertar no coração de homens sábios e entendidos, e homens sinceros de todas as religiões, enfim, muitos sem religião até mesmo, começaram a receber da parte de Deus um interesse especial em estudar as profecias
especialmente de Daniel e de Apocalipse. Vejam que em 1731 nascia no Chile um rapaz chamado Manuel Lacunza. Ele foi ingressou na ordem dos franciscanos em 1741, quer dizer, jovem ainda, ele entrou para a ordem. Em 1741, ele entrou para a ordem dos jesuítas. E nesse tempo, este sacerdote católico no Chile, em primeiro lugar do mundo, dizem que foi o primeiro investigador de Daniel e de Apocalipse. E ele assombrou a Igreja Católica, a ponto de ser expulso como jesuíta dos meios católicos, né? E ele começou a fazer esboços das profecias de Daniel e de Apocalipse. E os seus esboços, os seus escritos, começaram a ser espalhados entre amigos. E um general inglês chamado Belgrano teve a oportunidade de receber, de conseguir os originais dos escritos das profecias de Manuel Lacunza. E ele levou para a Inglaterra. E por sua conta, ele imprimiu em encadernação de couro 1000 livros de Manuel Lacunza. E eu tenho a graça de ter aqui uma cópia do livro de Manuel Lacunza, A Volta de Cristo em Glória e Majestade. Foi o primeiro que, na ordem destes sábios, começou a estudar as profecias do fim e descobriu que Cristo haveria de voltar. E é extraordinário a gente ler a profundidade de estudos de Manuel Lacunza. E esses livros, traduzidos em vários lugares, foram impressos na Inglaterra, no México, na França, em diferentes lugares do mundo. E agora estes estudos alarmantes de Manuel Lacunza começaram a produzir efeitos em outras pessoas. Na própria Inglaterra, Irving Young, reverendo, um pastor da igreja anglicana, José Wolff, um judeu convertido ao cristianismo, ele foi o grande pregador da volta de Jesus, aí na Europa e na Ásia também. Nos Estados Unidos, Guilherme Miller, um pregador leigo, um estudioso da Bíblia leigo, e que realizou o maior movimento, o maior despertamento da pregação da volta do Senhor Jesus, baseado no estudo de Daniel e de Apocalipse. E vocês irão perguntar, mas pastor, por que surgiu tanta gente interessada nas profecias de Daniel e de Apocalipse? É porque Deus disse para Daniel, as profecias vão ser seladas, mas elas vão ser abertas no tempo do fim. E assim que realmente aconteceu neste tempo. Hein? Agora vejam que Daniel, ele, ao receber as suas visões, ele ficou bastante alarmado, especialmente em Daniel 7:25. Vocês conhecem esse texto, diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Bem, Deus mostrou a Daniel que no tempo do fim iria acontecer alguma coisa muito grave com respeito à verdade. E aí que Daniel ficou angustiado
E no capítulo 8 nós encontramos Deus respondendo à assombrosa agonia de Daniel.